Olá pessoal, bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. Hoje a gente vai estudar as equivalências e negações, ou as proposições equivalentes, tá? Dependendo do edital, vem com um nome ou com outro, é muito comum você encontrar aí tanto proposições equivalentes como equivalências e negações. É isso aí que a gente vai estudar nessa aula. A gente vai aprender o que são proposições equivalentes, depois a gente vai ver que a melhor maneira de a gente lidar com isso é gravar as 4 ou 5 principais equivalências, aquelas que são mais cobradas em concurso público, e aí vai fazer aqui alguns exemplos e vai depois fazer algumas questões para ilustrar isso aí para vocês, tá certo? Vamos lá então? Vem comigo aqui na tela. Vamos começar entendendo o que são proposições equivalentes, tá? Olha aí, ó. São proposições que apresentam a mesma tabela verdade. Vamos entender o que significa, depois eu vou dizer como é que a gente vai lidar com isso, tá? Observe aqui na tela essas duas proposições, tá? Isso aqui é uma tabela, tá? Deixa eu só organizar aqui para vocês. Tá, ó. Tá vendo? Os valores atribuídos aí à esquerda. Aí eu construí não P e construí não P para fazer esse condicional aqui, tá vendo? E aí eu tive esses resultados, eu vou pedir que vocês confiram esses resultados aí, se possível façam a construção dessa tabela, que é importante para treinar, e depois eu fiz se P, então o quê? E obtive o quê? Os mesmos resultados. Tá vendo? Então, essa proposição e essa proposição, elas têm os mesmos resultados, a mesma tabela verdade. A mesma tabela verdade. É porque elas são proposições equivalentes, tá? Então, nesse momento, eu quero só que você entenda isso. Que duas proposições são equivalentes quando elas têm a mesma tabela verdade. Tá? A mesma tabela verdade. Bom, agora observe essa outra proposição. Não P ou Q. Eu conectei agora, vê, essa coluna de não P com essa de Q, ó, através do ou. Confira aí, tá? Pausa o seu vídeo, confira, vou apagar aqui para não lhe atrapalhar, tá? Eu só conectei não P com Q. Então, você vai conferir assim, ó. V ou F, da V, tá vendo? F ou F, da F. Confira aí que vai estar desse jeito. Então, observe, essa tabela aqui, ó, essa proposição aqui, também tem a mesma tabela que as outras. Então, ela também é equivalente aquelas outras, tá? E mais, ó, construir aqui o ou entre P e Q, confira aqui, ó, nas duas primeiras colunas, o ou, veja como ficou, tá vendo? E agora eu construí se P ou Q, então Q. E veja que essa estrutura teve também a mesma tabela das outras. Conclusão, ó, conclusão. Essas quatro proposições são equivalentes, porque elas têm tabelas rigorosamente iguais. Essa e essa. São proposições equivalentes. Tá? Então, esse primeiro slide é para você entender que proposições equivalentes são aquelas que têm a mesma tabela e que uma proposição pode ter infinitas equivalências, tá? Veja aí que eu juntei 4, não é? Eu podia passar o dia inteiro aqui construindo outras, desde que a tabela desse VF, VV, como essas daí, seria mais um equivalente a elas, tá? Bom, mas aí vem o que mais importa para a gente. O que mais importa para a gente. Como a gente lidar com isso na prova? Vê só, gente. Fazer a tabela é um caminho seguro,
porque se você estiver bem atento, você provavelmente não vai cometer erros, tá? Mas é um caminho que pode ser demorado. Veja que nesse exemplo que a gente fez aqui, a tabela tinha apenas 4 linhas, ela podia ter 8. Né? Então fica uma coisa meio que inviável pelo tempo, pela complexidade, pelo tamanho que pode ter isso daí. Aí a gente poderia pensar num outro caminho, que seria o caminho da ideia. Vamos imaginar que duas proposições são equivalentes quando transmitem a mesma ideia. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, eu sou o pai de Luizinho, Luizinho é meu filho. Eu disse ou não disse a mesma coisa? Disse. Então, vamos imaginar que isso são frases equivalentes. Eu estou saindo da lógica proposicional dos operadores para vocês entenderem a ideia, tá? Se eu digo assim, eu moro à direita de João, João mora à minha esquerda. Obviamente que eu disse a mesma coisa, não é? Então, isso poderia ser um caminho também. Diante das proposições, não das estruturas codificadas, mas das frases, você tentar ver se elas dizem a mesma coisa pelo sentido do texto, do conteúdo. Só que isso daí, que dispensaria a tabela, traz um outro problema, que é a confusão, não é? Obviamente que quando eu digo eu sou o pai de Luizinho e Luizinho é meu filho, ninguém vai se atrapalhar com isso, porque isso é uma situação muito simples, muito pequena. Mas imagine que eu falasse assim, ó, vê, o filho do tio do irmão do meu primo é primo do sobrinho do tio do meu irmão. É ou não é? Como é, Jairo? Repete aí. E eu sei mais o que foi que eu falei. Não é? Mas veja como ficou complexo. Não é? O tio do filho do irmão do meu primo é primo do irmão do sobrinho do meu pai. E aí você não dá mais conta disso. E obviamente que as bancas, sabendo disso, podem botar um texto, claro, não tão complexo assim, eu estou exagerando, né? Mas que tem algum ponto que cause confusão. E aí faça você errar. Aí o que é que acontece? A tabela é segura, mas demora muito. Pelo texto não tem tabela, mas é perigoso. E aí, como é que a gente faz? Qual seria a terceira via? Qual é a terceira opção aí para a gente? Sem dúvida, é gravar as 5 regrinhas que mais viram questões em provas de concurso público. Agora, como eu sempre digo para vocês, gravar, mas gravar compreendendo. Tá? É isso que a gente vai estudar nesse módulo. A gente vai trazer para vocês cada uma dessas 5 regras, explicar, dar exemplos, mostrar como você deve gravar, transformar isso em regra para você gravar e aplicar na prova, sem estar filosofando com o texto, sem estar perdendo tempo fazendo tabela. Agora, tem que compreender antes, tá certo? Vamos lá, então? Acompanhe aqui, portanto, a próxima regra, a primeira de todas, né? Eu trago aí as principais equivalências e negações, mas a primeira de todas são as equivalências do condicional, tá? Equivalências do condicional. Não sei se você observou aí o plural, não é? Equivalências. É porque a gente já viu há pouco que equivalência não tem limite. Uma proposição pode ter infinitas equivalências. Por que para o condicional eu botei equivalências? Porque tem 2 que caem muito em concurso. Tá? Então, para o condicional, é importante que você grave essas 2. Ok? Então, eu chamo aqui de primeira opção e segunda opção. Já deixando bem claro, gente, que o fato dessa que está na sua tela aí ser a primeira opção, não quer dizer que ela tem prioridade sobre a outra, tá? Não é assim, tá? Não existe, raciocina comigo, não existe mais equivalente ou menos equivalente. Ou 2 coisas são equivalentes ou não são, tá? Então, a primeira opção é uma opção. Seria o se P, então que se transforma em se não que, então não P. Tá? Eu vou dar um exemplo, contexto, para vocês entenderem a ideia, tá? Isso somente para ajudá-los a se convencer que, de fato, elas se equivalem, mas vocês não vão fazer isso na prova, não é?
Entenderam, né? Nada de ideia, nada de ficar pensando no texto, de filosofando. Mas o professor dá um exemplo didático, escolhido, para você se convencer de que as estruturas se equivalem. Isso é válido, tá? Então, vamos lá. Imagine que eu dissesse assim. Sei lá. Se eu receber o meu salário, então eu compro o meu carro. Tá? Se eu receber o meu salário, então eu compro o meu carro. Isso quer dizer que se eu não comprei meu carro, então eu não recebi o salário. Porque se eu recebesse o salário, eu compraria o carro. Se eu não comprei o carro, é porque eu não recebi o salário. Percebeu? Então dá para a gente entender, claro, enquanto ela for pequenininha assim, enquanto ela envolver somente 2 átomos, é fácil. Mas quando você bota uma dessa dentro da outra, junto com outra, aí você perde o controle disso. Percebeu? Então, qual é a ideia aqui? É que você entenda, como eu imagino que você deve ter entendido aí esse exemplo, mas que você transforme isso numa regra. E a regra é essa, ó. Volta negando, tá? Minha sugestão para você gravar é volta negando, porque o condicional que era de P para Q, ele faz o caminho da volta, de Q para P, pode ver, mas negando, tá vendo? Todos os dois, ok? Então, acho que você grava bem quando você pensa em volta negando. Na verdade, essa regra se chama modus tollens, contrapositiva, teorema do contrarrecíproco, tem vários nomes aí, tá? Mas as bancas não costumam cobrar esses nomes. Eu já vi, é verdade, eu já vi um concurso que perguntava o nome da regra, para você assinalar lá modus tollens, tá? Normalmente são concursos menores que eu falo em termos de banca, tá? Bancas pequenas que estão organizando, tá? São concursos assim, de órgãos menores, não é um órgão grande, um órgão federal gigante, tá? Com uma banca grande, não. São concursos menores nesse sentido e que cobrou isso aí, tá? Acho que é uma questão muito pobre, não é? Cobrar o nome da regra, não é? Mas enfim, tá aí o nome dessa daí, se você quiser anotar, mas acho muitíssimo pouco provável isso aí cruzar o seu caminho, tá? Muito bem, então, vamos lá então para a prática. Vamos ver aqui alguns exemplos de aplicação disso aí. Qual é a equivalência de se brinco, então não canto? Gente, a gente combinou de não fazer isso no texto, não foi? Não fique tentando armar a estrutura equivalente. Espera aí, se brinco, então não canto, quer dizer que se eu não cantar eu brinquei? Foi porque eu brinquei, mas não cantei. Como é que eu cantei se eu não brinquei? Não façam isso, tá? Isso aí é que faz você errar. Você tem que fazer isso. Pegou a questão, viu que é de equivalência, aí você faz o seguinte, você codifica a estrutura. Se brinco, então não canto, eu estou codificando como se B, então não C. Qual é a minha sugestão para vocês? Procurem usar letras referentes à declaração. Se a declaração é brinco, eu botei B. Se a declaração é canto, eu botei C. Como é se brinco, então não canto, eu codifiquei como se B, então não C. Ok? Nesse momento, você esquece o texto e aplica a regra, tá? E aplica a regra. Vamos lá? Volta negando. Como fica? Imagine que esse não C vem para cá como antecedente, só que negado vira C, não é? E o B que estava aqui vai para lá. Negado também. Fica não B. Percebeu? Você faz aí o se C, então não B, tá? Acho que uma forma que ajuda é você imaginar essa cruzada aqui, ó. O de lá vem para cá e o daqui vai para lá. Negando, tá? E outra, continua condicional, tá, gente? Continua condicional, ok? Bom, depois de você aplicar a regra, aí você vai e decodifica de volta para o texto. Se é se C, então não B,
Isso quer dizer, se canto, então não brinco. Tá? Se canto, então não brinco. Ok? Olha aqui um outro exemplo. Qual é a equivalência de se não estudo, então reprovo? Não tentem fazer no texto, façam isso. Se não é, então R. É de estudo e R de reprovo. Então, se não estudo, então reprovo. Aplique a regra, volta negando. O R que está no consequente vem negado para antecedente, fica não R. E o não é, vai é para lá. Não é assim? Confira. Não é? A ideia do volta negando. E aí volta para o texto como fica? Se não reprovo, então estudo. Tá? Então, gente, basicamente é isso que a gente vai estudar nessa aula inteira. A gente vai ver várias regras disso aí e mostrar vários exemplos. E aí, no final, vocês têm que ter anotado isso tudo. Não se preocupa, porque no final, né, o nosso já famoso resumo vai estar lá aprontando isso tudo para vocês. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Se na prova vier como texto, você codifica e aplica. Depois volta para o texto. Se na prova já vier assim, melhor. Você só aplica e marca o gabarito. Se não tem texto, tranquilo? Muito bem. Agora, eu disse que eram duas equivalências do condicional que você precisa gravar, tá? A primeira é o volta negando. E a segunda é essa. Não P ou que. Tá? Não P ou que. Essa daí, eu acho que fica melhor você compreender com o primeiro exemplo que eu vou dar. Tá certo? Então, eu não vou comentar ela agora. Eu vou só sugerir como é que você grava. Olha aqui, ó. Nega a primeira ou repete a segunda. Quando eu falo a primeira num condicional, vocês entendem, né? É o antecedente, essa primeira aqui, ó. E quando eu falo a segunda, é o consequente. É só para ficar mais leve a expressão, né? Não ficar nega o antecedente, né? Não, nega a primeira ou repete a segunda. E esse ou bem grande, gente, é para dizer que vai virar um ou, tá? Então, você nega a primeira, coloca um ou e repete a segunda. Copia e cola. Entenderam? Quando eu der o primeiro exemplo, vai ficar fácil de vocês sentirem que a ideia é a mesma, tá? Vamos lá? Olha aqui, ó. Qual é a equivalência de se beber, não dirija? Vamos codificar? Eu vou chamar bebo de B e dirijo de D. Aí ficaria assim, ó. Se B, então não dê. Se beber, não dirija. Tá? Se beber, não dirija. Vamos aplicar aí a regra. Bom, se a gente aplicasse, olha só. Se a gente aplicasse o volta negando, aqui ficaria D, né? E aqui ficaria não B. Tá? Mas digamos que não tivesse essa opção lá no gabarito, tá? Digamos que não tivesse essa opção. Aí a gente vai aplicar a segunda. Como é a segunda? Nega a primeira ou repete a segunda. Veja, confira. Negue B, está aqui. Ou repete a segunda, não D, está aqui. Conferiu? Nega a primeira ou repete a segunda. Então, ficou não B ou não D, que quer dizer não beba ou não dirija. Tá? Vamos ver se você sente que é a mesma coisa. Vê, esse exemplo é muito bom para isso. Essas duas formas de falar, eu tenho certeza que vocês já viram muito nas campanhas aí dos Detrans, não é? Quando ele diz, se beber, não dirija, ou quando ele diz, se for dirigir, não beba. Se beber, não dirija, se for dirigir, não beba. Mas eles podiam usar isso aqui, ó. Atenção, senhor motorista, não beba ou não dirija, porque se você beber, não vai poder dirigir. Então, não beba ou não dirija. Percebeu? Então, é a mesma coisa, o recado é o mesmo, tá? Agora, o meu recado para você é,
mesmo que você não consiga compreender, mesmo que você não sinta que há equivalência, que você não sinta que dizem a mesma coisa, se chegar a hora da prova, aplique a regra, porque você vai acertar, tá? Obviamente que eu sempre falo aqui, sempre defendo e luto para que vocês entendam tudo. Para isso tem a plataforma de dúvidas, né, para vocês mandarem as dúvidas para mim e tal, e a gente vai junto até a sua prova. Mas se chegar o dia da prova, passou do portão, 8 horas, vai começar a prova, não entendi aquela segunda opção da equivalência do condicional, mas eu vou aplicar. Eu vou negar a primeira, meter um ou e repetir a segunda. Vai acertar a questão. Ok? Tranquilo? E o segundo comentário que eu queria fazer aqui para vocês, já antecipando aí, quem sabe, uma eventual dúvida, né? Porque toda vez que eu dou esse exemplo, surge muito essa dúvida, é que os alunos dizem assim, Jairo, mas quando ele diz não dirija, isso é uma sentença imperativa, não é proposição. Perfeito. Mas onde é que você está vendo aí que falou que era uma proposição? Não é? Ele disse qual é a equivalência dessa estrutura, tá? Uma estrutura condicional. A equivalência você pode aplicar a regra normalmente, ainda que não seja classificada como uma proposição, porque é algo imperativo. Percebeu? Isso já foi questão da FCC, questão de prova da FCC. E na questão ele não dizia que era uma proposição. Ele não estava avaliando isso, ele só dizia qual é a equivalência dessa estrutura aí. Você aplicava e marcava, não beba ou não dirija. Ok? Tranquilo? Olha outro exemplo. Qual é a equivalência de se não brinco, então choro? Se não brinco, então choro. Veja se está bom essa codificação. Se não B, então C. Não é? Se não B, B de brinco, então C, C de choro. Ok? Então, como é que a gente aplica aí? Se a gente fosse aplicar o volta negando, aproveitar, né? Já que a gente está nessa regra, ficaria assim, e para cá vinha quem? O B, não é? Eles mudam de lado e negando, tá? Ficaria se não choro, então brinco, tá? Mas aplicando essa daí, da segunda opção, você tem que negar o não brinco. Negar o não brinco fica brinco, não é? Ou repetir o C. E aí fica B ou C, que quer dizer brinco ou choro. Tá? Brinco ou choro. Tranquilo? Outra pergunta que muita gente faz. Ó. Jairo, como é que eu vou saber se eu aplico a primeira opção ou a segunda opção? A questão não é saber se é uma ou se é outra. Pode ser as duas. O que eu faço é assim, eu olho as opções no gabarito. Então, eu pego lá uma questão que pede a equivalência de um condicional. Aí eu olho no gabarito, todas estão no condicional. Claro que ele usou a primeira, não é? Porque a segunda muda para ou. Aí eu pego outra que está tudo no ou. Ele usou a segunda. Aí eu pego outra que tem ou e tem se então, está misturado. Pode ser qualquer uma. Aí eu faço uma. Se não der, eu faço a outra e dá. Entenderam? Então não é que, como é que você vai saber se tem? Você não tem que usar uma nem outra. Você tem que encontrar a resposta correta. Tá certo? Agora vale a pena passar uma vista antes nas opções, porque aqui já dá um direcionamento de qual regra provavelmente ele usou. Ok? Então, para equivalências do condicional, a primeira é o modus tollens, é o volta negando. E a segunda, nega a primeira ou repete a segunda. Toda vez que cair numa prova uma questão com equivalência do condicional, você vai tentar fazer uma, se não der certo, tenta outra. Em 99% dos casos você vai encontrar a resposta. E o 1%, Jário, que eu sou muito pessimista. Bom, se não tiver nenhuma dessas opções, lembra que são infinitas as equivalências, aí você deu muito azar, vai ter que fazer a tabela para encontrar qual é a que equivale ao condicional. Tá certo? Mas não se preocupe com isso. Isso aí é muito, muito pouco provável. Beleza? Vamos lá, então. Vamos ver a segunda regra. A equivalência da disjunção inclusiva. Tá? Do ou. Do ou. P ou Q. Bom, essa é fácil de entender. Vou contar uma historinha. Eu sempre conto uma historinha assim para ver se ajuda vocês a gravarem, tá? A do ou,
Imagina o seguinte, ó, que eu prometi para você, tá? Você estava meio com fome, meio amarelo aí, não veio desprevenido, sem dinheiro para o lanche, não tomou café, e eu prometi que eu ia trazer para você um pastel ou uma coxinha. Um pastel ou uma coxinha. Eu lhe garanto, você vai receber nos próximos minutos, que eu vou lá na cantina comprar um pastel ou uma coxinha. A gente já sabe que o ou admite os dois, não é? O ou admite que você cumpra os dois. De modo que se eu chegar com os dois, pastel e também a coxinha, melhor para você. Mas não é certeza e nem tenho obrigação de cumprir os dois. Afinal, eu não prometi que traria os dois. Traria pastel e coxinha. Eu prometi que traria pastel ou coxinha. Ou seja, eu me comprometi em trazer pelo menos um dos dois. Não é? Então, diante disso, que certeza você tem? Que se eu não lhe der o pastel, então eu vou lhe dar a coxinha. Ou ainda, se eu não lhe der a coxinha, então eu vou lhe dar o pastel. Porque eu prometi um ou outro. Percebeu? E aí fica a regra para você gravar. Se negar uma, então repete a outra. Quer dizer, se você farrapar com uma, você cumpre a outra. Se negar uma, você repete a outra. Entenderam? E assim você constrói a equivalência do ou. Olha aqui nos exemplos. Ó. Qual a equivalência de compro ou não alugo? Compro ou não alugo? Codifique. Eu vou codificar se ou não há. Não é uma boa? Se de compro e há de alugo. Então fica se ou não há. Ok? Muito bem. Aplicando a regra, se eu negar se, ficaria não se. Então eu tenho que repetir o outro lado, não há. Confira. Se negar o lado esquerdo, repita o lado direito. Repita tal qual ele está. Se não há, repita não há. Não mexa. Se negar o esquerdo, repita o direito. Agora, como é que ficou o texto? Isso. Se não compro, então não alugo. Se não compro, então não alugo. Ok? Se não compro, então não alugo. Muito bem. Mas eu poderia ter feito se negar o lado direito também. Não é? O lado direito é não há. Se eu negar não há, fica se há, não é? Então, ó, se eu negar o não há, portanto, se há, então eu tenho que repetir o outro que é se. E aí ficaria se há, então se. Se negar o lado direito, então repita o lado esquerdo. E o texto ficaria se alugo, então compro. Ok? Se alugo, então compro. Veja, portanto, que você não vai saber qual é o que a banca vai botar no gabarito. Pode ser se negar o lado esquerdo, repete o direito. Pode ser se negar o direito, repete o esquerdo. Se negar uma, repete a outra. O que é que você faz? Aplica a primeira aí. Sei lá, se negar o esquerdo, repete o direito. Aí olha o gabarito. Tem lá a opção? Tem. Pronto, marcou, acabou. Você ganhou a questão. Ah, não tem. Então você faz se negar o esquerdo, sei lá, não me lembro como é que eu disse. Se negar o esquerdo, repete o direito. Aí vê o outro jeito. Entenderam? Tranquilo? Porque um dos dois vai estar lá. Ok? Olha aqui mais um exemplo. Qual é a equivalência de não viajo ou trabalho? Não viajo ou trabalho. Então, vamos trazer aqui a codificação. Eu vou botar não V ou T. Não é? V de viajo, T de trabalho. Tá? Não V ou T. Não viajo ou trabalho. Então, se eu negar o lado esquerdo, não V. Se eu negar, fica V, não é? Se V, então repete T. E aí fica se viajo, então trabalho. Tá? E se eu negar o lado direito, T, aí fica se não ter. Aí se não ter, você repete o esquerdo, não vê. Se não ter, então não vê. Se negar o direito, repete o esquerdo. Como é que fica o texto? Se não trabalho, então não viajo. Ok? Então aí estão as duas primeiras regras de equivalência.
a equivalência do condicional e a equivalência do ou, da disjunção inclusiva. São 5 regras, faltam 3, eu trago para vocês daqui a pouco no próximo bloco. Bom, então vamos lá para ver a terceira regra de equivalência. Vem comigo aqui, ó. A equivalência 2.3 é uma negação, tá? Negação da disjunção inclusiva e da conjunção. Bom, primeiro deixa eu fazer um comentário, porque você está vendo aí, Jair, é uma equivalência ou uma negação? Olha lá em cima o nome, equivalências e negações, tá? Na verdade, gente, tudo isso aí são proposições equivalentes. É que muitas vezes a negação de uma estrutura equivale a outra. Você vai entender isso quando eu der o segundo exemplo disso aqui, tá? Não se preocupe com isso agora não. Só entenda o seguinte, negar um ou negar um i, olha aí, ó, negação da disjunção inclusiva, negação da conjunção. Então, negar um ou negar um i equivale a isso, são as leis de Morgan, tá? Essa aí também tem um nome, leis de Morgan. Negar um ou negar um i, tá? Vamos lá, vamos entender? Pelo próprio sentido do operador, a gente entende. Ó. Vê. Vamos lá. Vamos imaginar como é um ou. Esqueça esse não da frente. Pense no ou. Como é que você aprendeu o sentido lógico de um ou? Havendo pelo menos uma V, o ou já dá V, não é? Então, o que você faria para não ocorrer um ou? Teria que não ocorrer nenhuma das duas, não é isso? Se pelo menos uma V, o ou já dá V, eu pergunto, quando é que um ou fica negado? Quando é que não acontece verdadeiramente um ou? Quando não acontece uma e também não acontece a outra. É ou não é? Agora veja o caso do i. Como é que funciona um i? Um i, para ocorrer, ele tem que ter todas as proposições envolvidas ocorrendo. Não é? As duas têm que ser V, tanto P quanto Q. As duas têm que ocorrer verdadeiramente para garantir o i. Então, se não ocorre um i, é porque alguém aqui farrapou. Quem? Pelo menos uma. Ou seja, não ocorreu P ou não ocorreu o Q. Por isso, não ocorreu o I. Percebeu? Então, isso seria, digamos, você compreendendo por que é que fica desse jeito. Por que é que fica desse jeito. Tá? Mas a gente combinou de transformar tudo numa regra. E a regra para as leis de Morgan, ou seja, para negar um I ou negar um ou, eu sugiro como troca tudo. Tá? Troca tudo. Você pega esse não daqui, ó, ele nega P, ele nega o ou, troca e troca o Q. Aí, ó, quando ele troca P, fica não P, quando ele troca o ou, vira I, quando ele troca o Q, vira não Q. Tá vendo? Não P, ou, porque vai trocar de I para ou, tá vendo? E aqui troca também o Q. Ok? Sabe o que lembra? Aquela operação de distributiva da matemática que a gente chama de chuveirinho, né? Vai distribuindo para cada um. Vai jogando esse não em tudinho. Joga o não no P, joga o não no sinal, porque troca, e joga o não no Q. Ou seja, você vai negar os dois lados e trocar de I para ou de ou para I. Resumindo, troca tudo. Não é? Olha aqui como é que fica. Olha aí um exemplo. Qual é a negação de leio ou não entendo? Codifique. Ó. Qual é a negação? Tá vendo? Qual é a negação? Negação de quê? De leio ou não entendo. Tá vendo? Aí, ó, nesse momento, quando você codifica, fica até mais fácil de você identificar, não é? É a negação de um ou. Aí você pensa, lei de Morgan. Qual é a regra? Troca tudo. Então, onde tem L, coloque não L. Onde tem ou, coloque I. E onde tem não é, coloque E. Porque você troca tudo.
Ok? Entenderam? Aí como é que fica o texto? Não leio e entendo, tá? Uma observação que eu faço aqui, gente, é que você deve lembrar que existem outras partículas para o i, não é? Você pode ter o mais, o embora, o apesar de. Tá lembrado disso? Então, quando eu falo não leio e entendo, no gabarito pode ter não leio, mas entendo. Apesar de não ler, entendo. Embora não leia, entendo. Não é? E outra coisa que eu vou lembrá-los. No caso do i, tanto faz você botar uma de um lado ou do outro. Aliás, no caso do i, no caso do ou, do se, somente se, lembram disso? Não importa de que lado você coloca uma proposição ou a outra. O único operador que você não pode mexer no lado é o se, então. Então, o gabarito poderia trazer entendo e não leio. Porque entendo e não leio é a mesma coisa que não leio e entendo. Tá? Eu diria que vou dar um chute aqui. Mas 90% das vezes, 90% das questões, quando você codificar assim, no gabarito vai estar tal e qual, sem nenhuma mudança. Mas eu estou chamando a atenção de vocês porque eu já vi em provas isso aí acontecer, tá? E o aluno se aperrear porque não identificou a alternativa correta. É porque a banca trocou um i por um mais, é porque a banca trocou os lados, já que era um i, e aí pode. Entenderam? Tranquilo? Muito bem. Vamos ver outro exemplo? Bom, agora vai ser o exemplo para você entender isso aqui. Jairo, finalmente é equivalência, é negação, como é que é isso e tal. Eu vejo muito aluno fazendo confusão com isso, tá? De fato, é uma coisa meio chatinha, mas eu tenho certeza que você vai entender. Ó, ele diz assim, qual é a equivalência de não é verdade que como e não engordo? Ó, eu vou escrever aqui em cima. Qual é a equivalência de? Então, ele está perguntando isso, né? Quer saber o que é equivalente a, né? Agora, a que não é verdade o quê? Que como e não engordo. Percebeu? Agora me diga, só olhando para aqui, eu poderia falar assim também, ó. Qual é a negação de como e não engordo? Percebeu? Qual é a equivalência de não é verdade que como e não engordo? É a mesma coisa de qual é a negação de como e não engordo. Por isso que quando você está com uma negação, você pode dizer que aquilo também é uma equivalência, o equivalente da negação. Tá? É meio complicadinho isso aí, assim, quando o cara não está entendendo, né? Quando o cara já entende logo, ele fica tranquilo, mas parece que quando você não entende logo, quanto mais o professor explica, mais complicado fica, né? Então, deixa eu mudar de exemplo, de cenário, para ver se eu alcanço aí aqueles que ainda não entenderam, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, vê. Vamos lá. Vamos associar equivalente a algo que é igual e negação a algo que é o contrário. Numa associação grosseira aqui, mas só para eu me fazer entender. Tá? Então, vamos lá. Igual. Fazer um cenário aqui para você entender, tá? Vamos lá. Pronto. Perfeito. Eu quero que você me ajude a preencher isso aqui. Vamos imaginar que 6 é isso e o contrário de 6 é isso. Né? Seria o 9, né? O contrário, tá? Entenderam? Só para me fazer entender. Então me diga, se eu pedir para você dizer o que é igual a 6, o que é que você diz? Isso. Isso é igual a 6.
Agora, o contrário de 6. Isso. É ou não é? Agora me diga uma coisa que é igual ao contrário de 6. Isso. Porque quem pede algo igual ao contrário, na verdade está pedindo o contrário. É ou não é? Risque aí uma coisa que seja igual ao contrário de 6, ou seja, o contrário de 6. Então, gente, igual ao contrário é o próprio contrário. É a negação disso aqui. Percebeu? Por isso que toda negação pode ser uma equivalência. Tá? O importante, gente, é você ver o que ele quer e aplicar a regra. Tá? Bom, eu espero que vocês todos tenham entendido com um exemplo ou com o outro, tá? Mas se não entender, você volta o vídeo e assiste de novo, tá? E se não entender ainda, não tem desespero. Tem plataforma de dúvida. Manda a dúvida lá para mim, que eu vou aqui ajudá-los com todo prazer, tá? Mas deixa eu simplificar mais ainda isso tudo. Olhe para aqui. Não é verdade que come e não engorda. O que ele quer não é uma equivalência disso? Que importa eu dizer se é a equivalência de não é verdade que come e não engorda ou a negação de come e não engorda? É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa, tá? O fato é que ele vai negar um I. E quando ele vai negar um I, é lei de Morgan. E se é lei de Morgan, qual é a regra? Troca tudo. Onde tem C, bote não C. Onde tem I, bote ou. E onde tem não é, bote é. E isso fica não ser ou é. Não como ou engordo. Ok? Entenderam? A próxima regra também é uma negação. A gente vai ter a oportunidade de voltar e falar desse exemplo aí de novo. Tá certo? Vamos ver? Mas guarda aí, ó. Leis de Morgan, troca tudo. E ela serve para quê? Para negar o ou negar o i. Só o ou e o i, tá? Lei de Morgan. A quarta regra é para negar um condicional. Negar um condicional, tá? Fazer isso. A negação de um condicional é... E aí você vai ver que vai dar P e Q. Vamos entender isso aí. Vamos entender. Vamos imaginar que eu dissesse para você assim, ó, vê. Lá na minha rua é um negócio impressionante. Se chove, então alaga. Se chove, então alaga. É impressionante, eu não sei como é que é isso. Aí você chega e faz, ei Jairo, deixa de mentira, eu moro na sua rua. É mentira, eu nego isso que você está dizendo, que se chove não alaga. Veja, ontem choveu e não alagou. Ora, se choveu e não alagou, é mentira que se chove, então alaga. Tanto é que choveu e não alagou. Tá? E aí, gente, esse exemplo é para você fazer. Ah, entendi, realmente de fato. Pronto, como eu digo, é o suspiro da compreensão. Beleza, agora faça isso. Se for para negar um condicional, o que é que faz? Repete a primeira e nega a segunda. E, tá, gente? Repete a primeira e nega a segunda. Ok? Olha aqui os exemplos. Qual é a negação de se não acerto, então fico triste? A negação, ó, tá vendo aqui, ó, a negação de que se não acerto, então fico triste. Negação de um condicional. O que é que faz? Repete a primeira, não há, e nega ter, que é a segunda. Não há e não ter. Como é que fica no texto? Não acerto e não fico triste. Tá? Tranquilo? Agora veja esse exemplo. Qual é a equivalência de não é verdade que? Ele pede uma equivalência de uma negação. É a própria negação. Não é verdade que. Não é verdade que. Se pesco, não como. Percebeu? Entenderam como é fácil? Não tem complicação. A equivalência de não é verdade que pesco, que se pesco não como, é o mesmo que pedir a negação de se pesco não como.
tá? E aí caracteriza a negação de um condicional. E a negação de um condicional, como é que a gente faz? Repete a primeira e nega a segunda. Então, repete P e nega não C. Repete P e, quando negar não C, vai ficar C. Ok? Tranquilo? Bom, como eu digo, essas regras daí, a gente não deve fazer pelo texto. Não deve. Mas eu pego um exemplo desse que é bem simples e eu mostro para vocês que dá para a gente entender, mas muito mais, aliás, muito mais não, exclusivamente para reforçar a compreensão dessa regra do que para você fazer assim na prova. Mas veja como dá para entender. Imagine que você dissesse assim, ó, ei Jairo, eu não sei se contigo é assim, mas se eu pesco, eu não como. Contigo é assim também? Não sei se é nojo, se é pena do peixinho, não sei. Mas se eu pesco, eu não como. Aí eu digo, é o quê? Comigo não, meu filho. Comigo não tem isso não. De se eu pesco, eu não como? Não. Eu pesco e como. Tá vendo que dá para a gente compreender? O que não dá é para fazer a prova pela compreensão. A prova, meu velho, você faz assim, ó, pela regra aplicada. Ok? Bom, eu disse que eram 5 regras, já vimos 4. A quinta regra, gente. Sim, aqui ficou pesco e como, né? Perfeito. A quinta regra é a negação do bicondicional. Essa daqui, infelizmente, não dá para a gente compreender. Tá? Ou seria muito trabalhoso para você compreender. Essa daqui, eu vou dizer que você tem que gravar no seco, como diz a história, tá? A negação de um bicondicional dá o ou, tá? Você vai gravar assim, ó. Se aparecer negação do bicondicional, você faz, é a disjunção exclusiva, é o ou, tá? Eu fiz aqui, ó, para vocês verem, a tabela. Tá? Veja aqui o que eu coloco. As atribuições à esquerda. Aí eu construí o bicondicional, ó, iguais da verdadeiro, tá vendo? Ó? E diferentes da falso. E eu neguei esse bicondicional, troquei todos os valores, tá vendo? Cheguei nisso. E aí quando eu fiz o ou, somente uma verdadeira para dar verdadeiro, tá vendo? Se não dá falso. E vi que ficou igualzinho. Tá vendo? Então, isso é a demonstração, isso é a prova de que a negação do bicondicional é o ou. Tá? Essa daí você vai ter que decorar mesmo sem entender. Tá? Por exemplo, qual a negação de estudo se e somente se aprendo? A negação de estudo se e somente se aprendo. Aí na prova você vê negação de um bicondicional ou. E aí você coloca lá o ou, que vai ser ou estudo ou aprendo. Ok? Pronto, gente. São essas 5 regras daí, tá? Que vocês devem guardar e dominar, assim, 99,9% das possibilidades de questões de equivalências e negações na sua prova, tá? Mas, agora aquele momento em que a gente mostra como é que esse conteúdo já foi cobrado em concursos, tá? Não um exemplo mais simples criado pelo professor, mas uma questão de verdade que apareceu em concurso. Vamos lá. A proposição P é logicamente equivalente à seguinte proposição. Se o cidadão não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Na verdade, aqui faltou a proposição P, tá? Eu vou botar ela aqui para vocês. Eu percebi já tarde e aí eu não quis modificar. Mas é assim, ó. Proposição P, vou completar aqui, tá? É essa aqui, ó. Se o servidor, isso tinha na prova, tá?
gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito, tá? Essa era a proposição P, ok? Vamos codificar. Se o servidor gosta do que faz, então o cliente fica satisfeito. Eu botei G de gosta e S de satisfeito, tá? Se o servidor gosta do que faz, ó, se gosta do que faz, então o cidadão fica satisfeito. E ele fala uma equivalência, não é? E ele diz que a equivalência seria essa: ó, se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Ele está dizendo que isso equivale a isso. Aplique aqui, ó, o volta negando. Tá ou não está perfeito? Está perfeito. Está aplicado corretamente, então o item está certo. Tá? Então, gente, veja qual é a sistemática aí. Primeiro você percebe que é uma questão de equivalência. Depois você estrutura o texto, identifica qual é a regra, ó, equivalência de um se então, não é? E aplica ou o modus tollens, que é o volta negando, ou aquela segunda opção. Nesse caso, era o modus tollens, porque ele continuou no se então, ok? E aí você julga que o item está certo. Beleza? É fácil, né? Claro, tem que saber de qual essas regras, né? A segunda questão que eu trago é essa aqui, ó. A negação da proposição, os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. É corretamente expressa por a negação, tá? Veja que ele pede aqui a negação. A negação. Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. Ele quer a negação. Ele diz que é assim: os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor não padecem. Vamos codificar. Eu até acredito que você já julgou, mas vamos codificar. Os servidores padecem e os beneficiários padecem, tá? Eu estou codificando assim, tá? S de servidores e B de beneficiários. Os servidores padecem e os beneficiários padecem. É a negação, tá? Ele está fazendo assim. A gente vai ver se está certo ou errado, tá? Ele está fazendo assim, ó. Os servidores não padecem e os beneficiários não padecem. Isso está certo ou está errado? É errado, muito bem. Está errado. Onde é que está o erro? Aqui, ó, era para trocar para ou. Lei de Morgan troca tudo. O que é S vira não S, o que é I vira ou. E o que é B vira não B. Então, está errado porque aqui deveria ser ou. Então, item errado. Ok? É sempre assim, é sempre aplicando a regra que a gente estudou, tá? Olha aqui mais um exemplo, mais uma questão. A negação da afirmação condicional. Se Carlos não foi bem no exame, vai ficar em casa. É a negação, tá? Se Carlos não foi bem, então ele vai ficar em casa. Botei B de bem e C de casa. Se ele não foi bem, então ele vai ficar em casa. Ok? Muito bem.
Então, ele pede a negação desse condicional. Perfeito. Como é que a gente nega um condicional? Aí você vê a regra 4 que a gente viu, não foi? A regra 4 da chuva que alaga a rua. Então, você repete a primeira e nega a segunda. Repete a primeira e nega a segunda. E aí, como é que fica o texto? Carlos não foi bem no exame e não vai ficar em casa. E aí é só procurar a alternativa. Carlos não foi bem no exame e não vai ficar em casa. Então, vejam que tudo depende de você gravar aquelas regras, tá? Todo o conteúdo dessa aula de hoje, gente, é sobre gravar aquelas regras. Beleza? Recebe a questão, identifica que é equivalência ou negação, codifica, vê qual é a regra, aplica e marca o gabarito. Tranquilo? Vamos lá, porque agora vamos ver o que você aprendeu nesta aula, tá? Bom, o nosso resumo é exatamente aquilo que eu tinha falado para vocês, as 5 regras que vocês têm que gravar, tá? Agora, não é gravar assim como está na tela. Imagine você gravar. Acompanha aí, ó. Primeira regra, 1. Se P, então Q equivale a se não Q, então não P. Ou se P, então Q equivale a não P ou Q. 2. P ou Q equivale a se não P, então Q. Ou se não Q, então P. Você não vai conseguir gravar com essa coisa irritante de P e Q, e Q e P, e não Q, não é? Então, ó, isso que está aí na sua tela deve virar isso. Pronto, agora sim, ó. Se P, então Q, você aplica o volta negando, ou se não, nega a primeira ou repete a segunda. Na negação do ou, equivalência 2, se negar uma, então repete a outra, não é? 3, as leis de Morgan, para negar o ou negar o i, troca tudo. 4, a negação de um condicional, repete a primeira e nega a segunda. E 5, a negação de um bicondicional, esse aí dá o ou, é aquela que eu falei, que você tem mesmo que decorar. Ok? Então, foi isso que você aprendeu nessa aula. Espero que você tenha gostado, que tenha, sobretudo, compreendido. Deixo aqui o meu grande abraço e até a próxima aula.